No que diz respeito às decisões que a gente toma na nossa vida, muitas pessoas falam que a vida é como um jogo de xadrez. Mas eu vou te fazer pensar que ela é muito mais parecida com um jogo de pôquer. Um jogo de xadrez, ele é muito exato. Toda ação, todo movimento, toda jogada, ele possui uma reação imediata. Para quem conhece a teoria, sabe que se você move uma peça errada, isso pode ter consequências desastrosas. E o tabuleiro é só você, o oponente e as peças. Não existe nada, absolutamente nada, que possa influenciar o jogo, a não ser as decisões que você toma. E o oponente, obviamente. O jogo de pôquer, por outro lado, ele tem um fator da sorte. Por mais que haja um jogador profissional, ele sabe as melhores combinações, ele sabe o melhor jogo, mas na hora de finalmente levantar as cartas, pode haver algo que ele não esperava, que não tinha como prever. Por quê? Porque existe o acaso. E é muito fácil nós olharmos para o passado, pensarmos nas decisões que nós tomamos e vir à mente o pensamento de que, nossa, isso era muito óbvio. Era muito claro que aquilo iria acontecer, que esse evento iria resultar nisso, mas não era. Isso é chamado de viés retrospectivo. É quando a gente olha para o passado e acha que é muito óbvio, ou estava na nossa cara, certos fatores que na verdade não estavam, ou que foram coisas imprevisíveis e era impossível da gente saber. E nós precisamos ter isso em mente, por quê? Experiência pessoal. Houve uma época que eu assimilei muito a mentalidade coach. Então, assim, seja responsável pela sua vida, suas decisões, não seja uma vítima, e tudo bem, nós devemos ser responsáveis pelas nossas decisões e atitudes, não devemos trazer a culpa das nossas escolhas para os outros. Mas isso vai para um extremo, que é que toda a sua vida, todos os resultados são responsabilidade sua. E não são, porque você não detém o controle sobre tudo. Então nós podemos tomar as melhores decisões em um cenário e mesmo assim ter um resultado negativo. E o contrário também é verdade. Nós podemos tomar as piores decisões e mesmo assim dá tudo certo. Se a vida fosse como um xadrez, nós atravessaríamos um sinal vermelho e seríamos atropelados ou bateríamos o carro, a moto, enfim. Mas muitas vezes a gente passa e não acontece nada. Por quê? Porque não é uma ciência exata. E isso é interessante para que tenhamos em mente que, por mais que nós nos capacitemos, estudemos, fazemos o que seja necessário para construir um futuro, fazer o possível para tomar as melhores decisões, existem os fatores de sorte. E Eclesiastes, nossa, é um livro fantástico. Eu recomendo para todos os meus amigos, leia Eclesiastes. Eclesiastes 9:11 fala justamente que muitas vezes não é dos fortes a batalha, não é dos velozes a corrida, não é dos sábios as riquezas, não é dos mais capacitados que os resultados perfeitos, os melhores resultados, as conquistas virão. Tem coisas que dependem da sorte, do acaso. Tem coisa que nós não vemos, a gente não enxerga depois da curva. E nós precisamos ter isso em mente para que não coloquemos um peso desnecessário nos ombros de achar que todas as coisas, sem distinção, são culpa nossa, sabe? Tem gente que se culpa por eventos que aconteceram na vida que não são culpa dessa pessoa. Não tinha como saber, não tinha como prever. Às vezes a gente toma, no contexto, as melhores decisões possíveis com base naquilo que a gente sabe. Não foi por maldade e às vezes nem por ignorância, mas simplesmente aconteceu uma coisa que você não tinha como saber. Acidentes acontecem, imprevistos acontecem. E precisamos trazer isso à nossa mentalidade para descansar, para saber que o possível, o que é do nosso escopo, a gente faz. Mas aquilo que foge do nosso controle, do controle do ser humano, nós depositamos a confiança em Deus. Porque sim, existe o acaso, existem as coisas que não prevemos, mas
ainda diante das coisas imprevisíveis, nós podemos ter confiança, porque nós temos a fé naquele que conhece e está no futuro. Então, temos que ter isso em mente. Vamos nos capacitar, vamos tomar as melhores decisões possíveis, mas vamos descansar também naquilo que não está no nosso escopo. Vamos ser mais gentis com nós mesmos, sabe? De olhar com carinho assim para trás e pensar, poxa, você fez o que podia, mas isso aqui você não preveu. E está tudo bem. A necessidade do ser humano de ter controle sobre tudo, ela é um dos fatores que mais gera estresse. Quando nós queremos ter controle sobre tudo e todas as coisas, até os mínimos detalhes, quando as situações, as circunstâncias se desviam um pouco daquilo que a gente prevê, isso traz sofrimento mesmo. Isso nos angustia, porque nós queremos ter o controle, mas nós não temos. E não adianta. O caba vai endoidar? O caba não vai endoidar. Não tem como ter controle sobre tudo, não tem como prever tudo. Podemos confiar naquele que já sabe do futuro. Podemos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, que as vossas ansiedades sejam depositadas aos pés do Senhor. E isso vai trazer equilíbrio, isso vai trazer paz ao nosso coração, isso vai colocar a gente onde deve. Não diga, amanhã irei àquela cidade, farei negócios. O que é a vida se não um sopro? Sabe? Equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio entre as nossas decisões, equilíbrio entre se responsabilizar pelo que era devido, pelo que coube a nós. É importante que a gente entenda as limitações humanas e aquilo que não podemos, aquilo que não cabe a nós entregamos a Ele. Nós confiamos nele e é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, curta. Deixa um like e curta é a mesma coisa, né? Mas se inscreva, né? Compartilhe para alguém se você pensou em alguém, se isso faz sentido para alguma pessoa que você conhece. E agradeço.